O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, que como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, reunimos hoje com grande alegria para celebrarmos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. E vamos direcionar a nossa reflexão neste dia festivo em 3 pontos importantes. O primeiro, aquilo que nós ouvimos na leitura primeira de hoje do livro dos Números, sobre a bênção. A palavra bênção em hebraico significa beraká. E o autor sagrado do livro dos Números vem nos mostrar qual é o poder e a ação da bênção na nossa vida. E ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Todas as vezes que nós pedimos a bênção de Deus, nós realmente somos guardados e protegidos de todos os males e perigos que podem surgir à nossa volta, que podem surgir na nossa vida. Portanto, quando nós falamos de bênção e pedimos a bênção de Deus, recebemos a bênção de Deus, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo com a sua força, com a sua graça. Depois o autor sagrado diz assim: o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. A proteção de Deus vem para nós a partir do momento em que Deus olha por todos nós. E principalmente ao olhar por nós, ao olhar para a nossa vida, ao olhar para as nossas fraquezas, Deus tem compaixão. E aí, junto com a sua graça, a sua bênção, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. Porque é o que nós precisamos, porque é o que nós necessitamos na nossa vida, na maioria das vezes que nós saímos da caminhada de Deus. O Senhor olha para nós com misericórdia para nos resgatar, para nos trazer de volta, para que a sua compaixão
nos fortaleça as inúmeras vezes que nós caímos na nossa vida. Por isso que Deus olha por nós, olha para as nossas atitudes, olha como nós o servimos, como nós o buscamos, qual é a generosidade da nossa vida e do nosso coração para com Ele. E aí, mesmo diante da situação de nós não sermos um servo bom, um servo fiel, um servo prudente, Deus tem compaixão, se compadece da nossa fraqueza e nos ajuda a continuar firme na caminhada. E a terceira dimensão da bênção: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. No Antigo Testamento, ninguém podia ver o rosto de Deus, ninguém via o rosto de Deus. E em Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação, o rosto invisível de Deus se torna visível para nós. Nós contemplamos a face de Deus, e ao olhar a face de Deus, ao contemplar o rosto de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós então vivemos cheios dessa paz. E é sempre importante nós lembrarmos que quando nós falamos de paz, nós não estamos falando somente da ausência de guerra, mas a paz que Deus derrama sobre nós, derrama na nossa vida, é uma paz diferenciada. É uma paz que mesmo diante de um turbilhão, diante de uma vida conturbada, nós estamos tranquilos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está conosco. Daqui a pouco, nós vamos celebrar a virada do ano, e aí vamos começar a celebrar o Dia Internacional da Paz. Hoje, nessa celebração, nós pedimos paz. Pedimos sim para acabar os conflitos, pedimos para acabar as guerras, pedimos para acabar os conflitos que estão acontecendo dentro das nossas casas, das nossas famílias, e tantas situações que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia, que é conflituosa. Mas pedir a paz não é só parar o conflito, mas é nós transmitirmos essa paz, que é a paz que o Senhor deixa para nós. Por isso que em cada Eucaristia nós rezamos: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Ou seja, a paz de Jesus é aquela paz que vem transformar os corações, é aquela paz que vem transformar os ambientes, é a paz que vem transformar o nosso ser, para que nós possamos passar pelo mundo fazendo o bem. O segundo ponto para nossa reflexão hoje é o título de Nossa Senhora que nós exaltamos: Mãe de Deus, Theotokos. Esse título foi determinado como dogma de fé no século V, a partir do momento em que um bispo chamado Nestório começa a espalhar pelo mundo a seguinte heresia: que Jesus as duas naturezas de Jesus são separadas. Jesus em um momento é Deus e um momento é homem, e Maria é mãe só do Jesus homem. Como eu expliquei para vocês em uma celebração há alguns domingos, Jesus é 100% Deus, 100% homem. As duas naturezas de Jesus Cristo, natureza divina e natureza humana,
estão intimamente unidas e não se separam. Em nenhum momento da história nasceu lá o menino Jesus e depois veio a divindade, entrou dentro do menino e Jesus se tornou Deus. Não. Jesus é Deus em todo momento, para sempre, todo momento da sua vida terrena, vamos dizer assim, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão, que foi o tempo que ele passou aqui na terra, e para todo sempre, junto de Deus está a natureza humana e divina. Por isso que Maria é a mãe de Deus. Embora nossos irmãos protestantes não concordem com isso e jamais vão aceitar essa situação, mas nós sabemos que Maria gerou Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem no meio de nós. Por isso que Maria é a mãe de Deus. É a mãe de Deus. Porque se nós começarmos a falar, Maria é só a mãe do menino Jesus, só do Jesus homem, nós vamos cair na heresia do Nestório. Nós vamos se perder daquilo que a igreja determina como dogma de fé para nós. Nós acreditamos piamente que Maria é mãe de Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. E essas duas naturezas, a divina e a humana, não se separam. Por isso que nós não temos medo, não devemos ter vergonha, nem receio de honrar, venerar Maria como a mãe de Deus, porque ela é a mãe de Deus. Deus não faz nada de forma imperfeita. E se o desejo de Deus que seu Filho redimisse a humanidade na presença humana, também está presente a natureza divina. Deus não faz as coisas pela metade, Deus não faz as coisas erradas, mas aquilo que Deus faz para nós realmente é algo completo, verdadeiro, certo de que nós podemos acreditar e confiar, porque verdadeiramente é o testemunho da nossa fé. E nós sabemos que Maria, no processo gestacional, deu a Jesus o seu sangue, a sua carne, tudo aquilo que uma mulher, quando está gerando uma vida, oferece ao seu bebê. Mas ela também estava cuidando, gerando, alimentando, dando a Deus um corpo, uma carne, um sangue. Por isso, verdadeiramente é a mãe de Deus. A Theotokos, título em grego Theotokos, mãe de Deus. E por isso nós hoje honramos, veneramos Maria como mãe de Deus e nossa mãe. O maior título de Nossa Senhora é esse. E nós não, como eu disse a vocês, nós não devemos ter medo nem vergonha de dizer Maria é a mãe de Deus e também a nossa mãe. Porque aí nós estaremos vivendo plenamente a nossa fé, plenamente aquilo que nós acreditamos e confiamos. Terceiro ponto da nossa reflexão. Daqui a pouco, à meia-noite, encerra-se o ano de 2025, vamos começar o ano de 2026. Muitos de nós acreditam que esse momento parece um momento mágico, Vai trocar o número do 5 pelo 6,
parece que a partir disso eu vou me tornar rico, a partir disso tudo vai dar certo na minha vida, a partir disso muita coisa vai mudar. E aí a gente parece que fica doido nesse momento, né? E aí eu tenho que usar roupa branca para ter paz, eu tenho que usar roupa amarela para ter dinheiro, eu tenho que ter roupa vermelha para ter amor, eu tenho que... Para que servem as cores? Nada. Nada, nada, nada. Por isso, não é um momento que vai acontecer uma mágica e trocou o número 5 pelo 6, pronto. Tudo vai mudar, eu vou me tornar magrinho a partir do ano que vem, a partir já daqui a pouco da meia-noite, eu vou estar esbelto, musculoso, né? Porque vai acontecer uma mágica. Não, tudo vai continuar a mesma coisa. Amanhã cedo, a hora que nós acordarmos, nós vamos ser a mesma pessoa, vamos estar com o mesmo corpo, vamos estar com a mesma cara linda de sempre, vamos estar com os mesmos problemas que vai ter que ser resolvido na sexta-feira, a hora que acabar o feriado, vamos estar com as mesmas dores, mesmas situações da vida. Nada vai mudar. Só vai acontecer a mudança se nós formos a mudança. Não é trocar o número que vai transformar a nossa vida. Agora, o que nós temos que pedir ao Senhor e fazer o propósito da nossa vida é: a partir de agora, eu vou ser uma pessoa melhor. Se eu briguei muito nesse ano, eu vou ser uma pessoa mais calma. Se eu fui uma pessoa sem paciência, eu vou ser mais paciente. Se eu fui uma pessoa que não cuidou da saúde, por exemplo, coloca o propósito: eu vou cuidar da minha saúde. Mas não num passe de mágica. Eu vou ficar sentado, braço cruzado, e a hora que der meia-noite, tudo vai mudar. Não vai. Tudo vai continuar a mesma coisa. Agora, se nós não mudarmos, se nós não fizermos diferente daquilo que nós fizemos nesses 365 dias que passaram, vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo ano, só que com o número 6 na frente. Ou seja, não vai mudar nada. Por isso que, antes de trocar o 5 pelo 6, mude de vida. Mude como pessoa. Faça um exame de consciência hoje, ao invés de ficar fazendo tanta promessa, né? Porque esse ano eu vou pagar minhas dívidas, porque esse ano eu vou fazer isso, porque esse ano eu vou fazer aquilo. Antes de ficar fazendo tanta promessa, faça um exame de consciência honesto, profundo, sincero, e pense: o que eu fiz de errado esse ano que passou, que eu posso corrigir no ano novo? O que eu prejudiquei a vida do meu irmão? O que eu prejudiquei a Deus? O que eu prejudiquei a minha comunidade? Que eu posso ser diferente nesse ano que se inicia. E aí nós vamos melhorar. Aí o novo vai acontecer, porque o Senhor está vendo em nós a força de vontade de melhorar. Mas só que melhorar não é ficar sentado de braços cruzados esperando a coisa acontecer sozinho. Se eu quero mudar, se eu quero algo novo, eu tenho que ser novo. Eu tenho que fazer a mudança, porque ninguém vai fazer por nós. Deus colabora com a sua graça, mas conta com a nossa natureza para que nós façamos aquilo que é necessário. Vamos começar um novo ano. Mais 365 dias, não é ano bissexto, não, né? 2026, né? Mais 365 dias de oportunidades novas, mas que nós podemos fazer, que nós podemos realizar na nossa vida. E São Padre Pio, nesse dia e no dia de amanhã, nos ensina uma oração muito bonita, que é bom a gente aprender e rezar ela, não só na virada do ano, mas todos os dias da nossa vida. Nós rezamos assim, que São Padre Pio nos ensina:
Ao meu passado, a sua misericórdia. Ao meu presente, a sua graça. Ao meu futuro, a sua providência. E assim nós vamos rezando, pedindo a misericórdia de Deus para o nosso passado tão errôneo que nós vivemos, pedindo a graça de Deus pelo nosso presente, para que ela nos assista, nos acompanhe, nos ajude, e para o futuro que a Deus pertence, a providência dele, para que tudo dê certo, para que tudo corra bem. Repitamos: ao meu passado, a sua misericórdia. Ao meu presente, a sua graça. Ao meu futuro, a sua providência. Amém.